Agora pode. Olá, pessoal! Está começando mais um Agora Pode. Eu sou a Aline Marques e hoje eu divido a bancada com a minha xará, Aline Costa. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. E hoje nós damos início a uma jornada aqui de entrevista com os candidatos ao Senado, né? A ideia é conhecer a trajetória, propostas, posicionamentos dos candidatos diante dos principais temas que estão em debate tanto em Mato Grosso quanto no Brasil. E quem abre essa série hoje é o ex-governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil. Muito bem-vindo, governador. Obrigado, Aline. Prazer estar aqui contigo, né, com as duas Alines e falar com todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Governador, o senhor tem um histórico de empresário, engenheiro, foi prefeito de Cuiabá e 2 mandatos de governador, né? O senhor deixou o governo agora em março deste ano. E eu queria que o senhor falasse pra gente qual que é o principal legado que o senhor acredita ter deixado aí para Mato Grosso e o que ficou pendente, aquilo que o senhor gostaria de ter entregado e não conseguiu. Quantas horas eu tenho ali? Tava pensando nisso. Quanto tempo vai durar essa entrevista? Mauro vai falar bastante. Não, na verdade, acho que legado é algo assim muito amplo, né, que você pode escrever sobre centenas aí, milhares de obras, ações, mudanças estruturais que, graças a Deus, é o trabalho que foi feito nesse período, nós deixamos no estado de Mato Grosso. Mas, para a gente sintetizar um pouco, né, a gente vai trabalhar por eixos aqui, rapidamente, na infraestrutura. Nós tivemos aí o maior pacote de obra da história do estado acontecendo num período aí de 8 anos. Nós concluiremos esse ano mais de 7.000 quilômetros de rodovias asfaltadas. Quando nós chegamos em Mato Grosso em 2019, tínhamos aqui no estado 6.400 quilômetros de rodovias asfaltadas. Feito em toda a história de mais de 200 anos de Mato Grosso. 7, 8 anos. Vamos fazer mais do que foi feito em mais de 200 anos de história. Então isso mostra que na infraestrutura, além das novas rodovias asfaltadas, recuperamos rodovias já existentes, aqueles 6.400 quilômetros, fizemos mais de 300 pontes, né, as que já estão prontas, as que estão em obras nesse momento, e não só pontes, né, bueiros celulares, com milhares deles aí feitos em parceria com a prefeitura. Quando a gente fala mais de 300 pontes, são pontes de médio e grande porte. Uma ponte lá no Rio Juruena, de 1.360 metros, uma das maiores... Que histórica também, né? Porque era uma demanda antiga daquela região. Que integra uma região norte com a região noroeste do estado do Mato Grosso, criando um novo eixo de desenvolvimento. E você vai pela infraestrutura, passando aí pela BR-63, problema do governo federal, mas era um problema do nosso cidadão que passava por ali. Uma das mais importantes rodovias no Mato Grosso e no Brasil para exportações, né, do nosso agro, passa pela ferrovia, a primeira ferrovia estadual do país, nós conseguimos fazer. Então nós temos assim, nessa área de infraestrutura, avanços muito importantes aí construídos ao longo desses 7 anos. Se nós entrarmos na saúde, a gente vai perceber que Mato Grosso ficou 20 anos sem construir um único hospital sequer. O governo de Mato Grosso demorou 20 anos para voltar a construir hospitais no estado. Nós já entregamos 3 e 3 estão para ser finalizados esse ano. Dos 6 hospitais novos, um deles, o Hospital Central, ficou parado 34 anos, uma obra que era uma das maiores vergonhas da administração estadual, se transformou hoje no maior orgulho, o que é, sem dúvida alguma, o melhor hospital público do Brasil. O Hospital Júlio Miller, funcionando na Alta Floresta, os equipamentos de saúde praticamente todos foram modernizados e ampliados, com alto padrão de qualidade. Se você olha dentro do serviço público, nós vamos ter aqui nas nossas secretarias hoje, elas têm estruturas físicas de primeiríssima qualidade. O executivo era o patinho feio aqui dentro do Paiaguás. Hoje, nós temos um espaço de trabalho moderno, eficiente, que conspira para a melhor produtividade do servidor público e, óbvio, aquilo que se deseja é o melhor resultado sendo entregue para o cidadão. Se olhar na educação, nós fizemos aí grandes investimentos, nós temos praticamente 50% das nossas escolas, mais de 600 que nós temos, foram completamente modernizadas em alto padrão de qualidade. Reformas que não é uma pinturazinha, trocamos o telhado, trocamos o forro, trocamos o piso, trocamos a porta, trocamos a janela, entregamos tudo novo, uma escola com alto padrão de qualidade. Além dessa infraestrutura, investimos muito em tecnologia na educação. Hoje nós temos um sistema estruturado de ensino que é igual ao da melhor rede privada de Mato Grosso. Algumas novas escolas têm um padrão de qualidade melhor do que a maioria das escolas privadas.
Nós temos hoje um resultado de todo esse investimento que foi feito, não só em infraestrutura, em tecnologia, mas em pessoas, em processos educacionais, que permitiram que o Mato Grosso saísse da vergonhosa posição de 22º entre os estados brasileiros e passássemos aí para o 6º lugar já, um exame de 2025, que é uma prova do IDEB feito no Brasil inteiro, nas escolas de todo o país. Então isso vai mostrando aí, se eu continuar aqui falando, né, agora um pouquinho de investimento na área do turismo, olha quanta coisa espetacular. Orla de Santo Antônio, Orla do Barão, Pier do Mutum, Cáceres, lá em Luciara, São Félix do Araguaia, aqui em Nobres, Cidade do Lito, recebendo grandes investimentos ali para potencializar. Olha a Transpantaneira, né, uns 130 pontes de madeira, praticamente todas de concreto já. Olha o investimento, nós estamos fazendo o Parque Novo Mato Grosso. Então, nessa área do investimento no turismo, mas acima de tudo, na qualidade de vida do Mato Grossense, foram feitas, né, grandes transformações e grandes legados. Se nós entrarmos na área de cultura, esporte, Bolsa Atleta hoje é um dos grandes programas que está sendo copiado no Brasil. O aluno do Bolsa Atleta, o Bolsa Técnico, ele recebe no mesmo dia que recebe o nosso setor público. Além de ser uma ajuda para a prática do esporte, né, de rendimento, de melhor rendimento, é um programa que tem alta confiabilidade, que tem gerado resultados muito positivos. Gerou, inclusive, repatriamento de atletas também, né? Alguns atletas que não competiam, mas aqui... Investimentos em equipamento como ali, né, o Palácio das Artes Marciais, que era, na verdade, um barracão velho, sucateado, e hoje tem altíssima qualidade entre os 3 melhores do Brasil. A nossa piscina olímpica, que não tinha nada de olímpica, era uma piscina... Era um criador de dengue, né, governador? Criador de dengue, o tempo todo. Fala hoje um complexo para natação, que é um dos melhores também aí do Brasil, está entre os melhores do Brasil. Se nós formos olhar aí em todas as áreas, recuperamos a arena, fizemos investimento, né, vários investimentos para que os nossos atletas, nas diversas modalidades, pudessem participar de campeonatos regionais, nacionais e até fora do Brasil. Então, Aline, se eu vou falar aqui de grandes legados, né? Vamos ficar aqui. Vamos ficar horas e horas falando dentro da administração pública, uma administração que hoje é mais moderna, mais eficiente, mais tecnológica. Então, muito mais do que fazer. Nós mudamos um conceito. Então, talvez o grande legado é mostramos que é possível fazer, e fazer com qualidade aquilo que se faz no serviço público. Mas teve algo assim que ficou aquela dorzinha de não ter entregue? De não ter concluído? Olha, diante de tantas entregas, Aline, claro, eu gostaria de ter feito mais, mas eu também compreendo que não dá para fazer tudo, né, em 7 anos. Fazer não é estalar os dedos e as coisas acontecem. Existe uma burocracia muito grande no serviço público que demanda tempo, que demanda, né, gente, processos, licitação, desempenho de construtora. Muitas obras poderiam estar prontas se as construtoras tivessem desempenhado melhor. As construtoras não desempenham melhor em Mato Grosso porque falta mão de obra. Hoje, grande parte dos trabalhadores da construção civil pesada do nosso estado estão vindo de outros estados brasileiros. E começa a faltar mão de obra também. O Brasil vive já um apagão de mão de obra. E Mato Grosso não é à toa que nós temos uma das menores taxas de desemprego no país. A gente vive quase que um emprego pleno ali, né? Emprego pleno. Quando você está com a taxa de desemprego menor que 13%, segundo dados internacionais, isso é considerado pleno emprego. Pleno emprego mesmo. Nós já batemos aí 2,2, várias vezes estando entre os estados com menor taxa de desemprego do país. Política social, o programa Ser Família, que teve um desempenho espetacular com as suas diversas vertentes, Ser Família idoso, indígena, criança, né, o cartão Ser Família para aquelas pessoas que estão com vulnerabilidade, auxílio às mulheres vítimas de violência. Então, muita coisa foi feita em todas as áreas. Eu sempre brinco e desafio que não existe uma única área sequer de responsabilidade do governo de Mato Grosso que você não consegue observar importantes investimentos e resultados diferentes e melhores. O senhor costuma destacar, inclusive destacou aqui para a gente agora, os avanços em infraestrutura, em questão de investimento e capacidade de investimento do Estado. Apesar disso, o senhor também já enfrentou críticas em algumas áreas aí, por exemplo, na relação com servidores públicos. Eu queria saber como que o senhor responde quando houve críticas de, por exemplo, que Mato Grosso é um país muito rico, mas essa riqueza ainda não chega à ponta, por exemplo. Aline, os adversários, eles falam o que querem. A democracia pressupõe isso, né?
Tem gente que fala como se não estivesse vivendo em Mato Grosso. Agora, críticas, obviamente, sempre vai ter. Se você pintar essa sala aqui de azul, tem gente que vai adorar, tem gente que vai criticar. Se você troca para azul, tem gente que vai odiar porque ele gosta de verde, tem gente que vai odiar porque gosta de cinza. Então, é hora que você tem que fazer escolhas. Agora, o que você tem que observar é que na democracia não é a vontade de todos, é a vontade da maioria. Então, você tem que tomar decisões, fazer escolhas, e óbvio que fazer escolhas você agrada alguns, desagrada outros, e o importante é estar agradando a maioria. E todas as pesquisas feitas no final do nosso governo esse ano mostram que mais de 70%, próximo de 80% do cidadão mato-grossense aprovou esse governo e os resultados que estão aí, que são inquestionáveis. Agora, já entrando aí nessa campanha para Senado, né, Mauro? Eu queria que você falasse pra gente, já foi prefeito, já foi governador, o que o Mauro pretende fazer em Brasília que não conseguiria fazer permanecendo na política estadual e por que o Senado? Olha, Aline, claro que todos nós que estamos na vida pública, mas todos nós cidadãos, de uma maneira geral, nós somos submetidos às leis de um país. A gente vive em coletividade, vive em sociedade, vive, né, convivemos aí, né, nas nossas cidades, nos nossos bairros, né, no nosso condomínio, tem regras para você viver em condomínio. Então, para viver num país, você está sujeito às leis desse país. E quem faz as leis, quem faz as regras que vai nortear a nossa convivência e o relacionamento da sociedade? É o Congresso Nacional. Muitas vezes, como governador, eu reclamei que a lei, né, na área de segurança pública, as leis são muito frouxas. O Código Penal brasileiro é de 1940. E é um código que não corresponde à realidade hoje para ser um instrumento adequado para enfrentar o crescimento que aconteceu nas últimas décadas no Brasil da bandidagem. Então, como senador, se eu tiver esta oportunidade, se for a vontade de Deus e escolhido pela maioria do nosso povo, pode ter certeza que eu vou usar dos mesmos mecanismos que eu usei como governador, que é trabalhar muito, que é colocar Deus na frente, que é trabalhar com seriedade e entregar resultado. Porque tem muito político que fala, mas não entrega. Quantas coisas existiam em Mato Grosso? Olha o Hospital Central, 34 anos parado. Eu tenho certeza que todos gostariam de ter feito, mas não basta gostar, querer, não basta desejar fazer algo. Você tem que saber trabalhar e saber construir as condições para chegar naquele objetivo. Todo mundo gostaria de ter um carro novo, se possível 2 carros novos, mas você tem que trabalhar para conquistar isso, tem que saber trabalhar, senão você não chega no seu objetivo. E assim vale na sua vida pessoal e vale também no governo. Desejar fazer, tenho certeza que muitos desejaram, mas que poucos tiveram, né, a coragem de tomar medidas que eu tomei, inclusive, que no início do meu mandato, talvez você se lembre, alguns que estão nos acompanhando se lembrem, fui vaiado, fui criticado e crítica a gente recebe o tempo todo. Mas eu tenho a clareza que agradei a grande maioria dos mato-grossenses. Não, tu foi reeleito com quase 70%, 60 e poucos por cento, né? Exatamente. Foi E no início do inferno ao céu. do início diziam que eu não me elegeria nem para síndico de prédio, como eu escuto hoje também. Eu respeito, opinião é opinião, cada um tem a sua, e a democracia pressupõe esse respeito. O senhor falou que não dá para escolhas devem ser feitas e que não dá para acabar fazendo tudo assim. Eu queria saber, agora no Senado, qual vai ser a postura do senhor, qual vai ser o foco? Vai ser mais voltado aos interesses econômicos de Mato Grosso, ou articulação política, segurança, infraestrutura? Qual que vai ser a sua principal bandeira lá? O Senado, ele tem uma responsabilidade grande dentro do Pacto Federativo. É ali que nós temos o equilíbrio entre os estados brasileiros, e o Congresso Nacional ele vive uma crise de credibilidade, de atuação ao longo dos últimos anos. A própria política no Brasil vive uma crise. O cidadão não acredita muito nos políticos, não acredita por culpa dos próprios políticos. Muitas promessas, poucas entregas. Não dá para dizer que o Brasil, que o nosso país não evoluiu nos últimos anos, nas últimas décadas, mas evoluiu muito menos, principalmente diante das nossas potencialidades. O Brasil, eu que tenho um pouco mais de experiência, por que não dizer de idade, eu cresci ouvindo dizer que o Brasil é o país do futuro. Passaram-se décadas e décadas e a gente continua escutando que o Brasil é o país do futuro. E o de um futuro futuro não chega, né? que não chega. Por quê? Porque nós não tivemos uma estratégia, né, coerente, né, de gestão pública para conduzir os nossos destinos de país
rumo a esse futuro para que ele se torne presente, pelo menos para a grande maioria das pessoas. E aqui em Mato Grosso, Aline, como governador, eu mostrei que muita coisa que parecia ser impossível foi feita. A ZPA de Caças, 30 anos prometendo, está pronta. A ponte do Rio das Mortes, no Araguaia, 30 anos sendo prometida, está pronto. O Hospital Central, 34 anos parado, está pronto. O Júlio Miller, 7 anos de obra parada, está pronto. O 63, que parecia impossível fazer, está ficando pronto até o final do ano, a duplicação, né, de Rosário Oeste até a cidade de Sinop. Então, poderia citar aqui muitas coisas que pareciam ser impossíveis fazer e que foram feitas. Então, eu acredito que também no Congresso Nacional, com trabalho, com estratégia, não basta querer. Vou repetir, acabei de falar sobre isso. Tem que querer, saber e trabalhar muito e trabalhar com seriedade. Mas, Mauro, eu vejo que você fala muito assim, né, das entregas, mas no Senado tem uma outra tramitação. Tem projetos que levam anos, décadas para ser aprovado. Como que você acha que vai chegar lá e conseguir aprovar essas medidas de maneira mais rápida, assim? Olha, Lili, demora décadas, né? Porque quer demorar. Né? Claro, não dá para pegar um projeto importante, impactante, apresentar ele hoje e aprovar semana que vem. Mas uma boa discussão, ela não precisa demorar décadas. Isso é conversa fiada, isso é não querer fazer. É colocar os interesses da nação, colocar esse que é o principal papel do Congresso Nacional, tanto da Câmara como do Senado, que é o principal papel, que é de legislar e colocar ele em terceiro, quarto, quinto plano. Não dá para concordar que um deputado fique falando em emenda parlamentar o ano inteiro, como se fosse esse o grande papel do parlamentar. O parlamentar virou um despachante de emenda? Muitos, eu acredito que sim. Acredito que a maioria, muitos não. E pode ter certeza que eu não serei um desses. As emendas são importantes, elas são aplicadas corretamente, de forma transparente. Vou mostrar uma lista, se eu estiver por lá, né, da onde está sendo aplicado, em qual município, em qual obra, né, o que está sendo feito. Mas isso tem que acontecer de forma automática e transparente. Não vai ser o meu carro-chefe ser despachante de emenda. Agora, eu vou entrar em alguns temas, Mauro, que a gente vai fazer até para os outros candidatos também, que são temas que já estão na pauta ali, para a gente saber até o posicionamento do senhor. Um deles é a redução da maioridade penal. Já tramita lá um projeto? Sou a favor, 16 anos. 16 anos, mas quais seriam aí os critérios? Todos os critérios. Uma criança, um adolescente hoje de 16 anos, ele tem plena consciência. Eu, com 18 anos de idade, né, quando eu tinha 18 anos de idade, provavelmente eu não tinha informação, consciência, né, noção de hoje, um garoto de 12 anos. Um garoto de 12 anos hoje, com certeza, ele tem mais informação, mais acesso a coisas, né, do que eu tinha com 18 anos de idade. Isso há 50 anos atrás. Né? Mas o projeto que tramita lá, por exemplo, trata-se de crime hediondo. Então você acha que também não seria o ideal, então? Para mim, um garoto de 16 anos não escolhe o presidente? Ele não escolhe o governador? Ele não toma decisão igual um garoto de 30, ou um garoto de 50, ou um garoto de 62? Então ele pode se responsabilizar sim pelos seus atos, porque hoje, né, existe maturidade, informações, capacidade de ele ter discernimento para qualquer ato. Agora, falando sobre organizações criminosas. O combate a elas se tornou um tema assim, de destaque no Brasil e durante o seu governo foi implementado o programa Tolerância Zero aqui no estado. Eu queria saber o que dessa experiência o senhor pretende levar para o Senado agora. Aline, o programa Tolerância Zero, quando nós lançamos ele no segundo mandato, foi um compilado de ações que nós já fazíamos e que foram, obviamente, reforçadas, ampliadas e organizadas para que nós pudéssemos melhorar o combate às facções criminosas aqui no estado. Facções criminosas, em muitos dos lugares, são chamadas de crime organizado. Olha só, crime organizado. Aqui não é um crime organizado, eles são organizados, mas são facções criminosas. Enquanto o Estado bate a cabeça e tem dificuldade em implementar políticas na maioria dos estados brasileiros, o crime se organizou, se profissionalizou, desenvolveu um modelo de franquia, né, que eles vão abrindo unidades em diversas cidades, regiões e dominando o território. Onde a polícia afrouxa um pouquinho, eles dominam completamente, como existem estados brasileiros e cidades onde a polícia não entra. Todo mundo sabe que no Rio de Janeiro, nas favelas, a polícia não entra. No Nordeste tem muito lugar. Aqui em Mato Grosso tem facção? Tem, mas não existe um único território sequer, rua ou bairro, que a polícia não entra e sai a hora que quer livremente. Eles ainda respeitam a nossa polícia aqui e isso foi feito em cima desse programa. O embate é cotidiano, mas a lei é frouxa. A lei, infelizmente,
Muitas vezes a gente prende alguém. Teve pessoas aqui que foram presas e soltas 6, 7, 8 vezes no ano. Olha que absurdo. Você prende um elemento, vai lá, sai na audiência de custódia. Daqui a pouco ele comete outro crime, prende, vai lá, solta. Prende, solta, prende, solta. E aí cria uma sensação de impunidade. E esse é o mais grave problema no Brasil hoje. Criou-se, ao longo dos anos, uma sensação de impunidade. Isso precisa ser revertido com lei mais dura para restabelecer o medo da pena, o respeito à polícia e o respeito ao judiciário brasileiro. Mauro, você fala de penas mais duras, né, para mudar essa realidade, mas a gente tem casos de mudança na lei que endureceu, como feminicídio, crimes hediondos também já houve alteração para aumentar as penas, e ainda assim a gente não consegue ver uma redução nesse tipo de crime. O que precisa de fato mudar, então? Mas, Aline, a percepção de mudança de algo tão complexo, a sensação de impunidade, ela não foi construída em um ano. São décadas de impunidade no Brasil, né, de coisas mal conduzidas, de respostas mal dadas pela polícia, mas principalmente pela lei brasileira, que construiu-se em décadas esta sensação de impunidade. Mudar isso não é apenas um movimento em um ano que vai mudar isso. Eu diria para você que se bater uma pesquisa hoje no Brasil com os homens e perguntar qual a pena para um homem que mata uma mulher num crime de feminicídio, você acha que quantos por cento sabe qual é a pena que existe hoje no Brasil? Muito poucos. Portanto, nós precisamos trabalhar mais nessa direção, divulgar mais isso, aplicar isso, e quanto mais dura for a lei, mais rapidamente as pessoas vão perceber isso no consciente coletivo e mais rapidamente começa a alterar esse padrão e esse modelo mental coletivo da sociedade e do povo brasileiro. Ainda falando dessa questão de lei, o senhor já defendeu até publicamente a convocação de uma nova constituinte, a Sim. criação de uma nova Constituição. Eu queria que o senhor desse exemplos, assim, na prática, do que o senhor gostaria de mudar na Constituição e quais são os principais pontos que justificam, na sua visão, essa nova Constituinte. Primeira Constituição de 1988, ela teve um papel importante no momento da redemocratização do país. Nesses últimos anos, nessas últimas décadas, o Brasil, o mundo mudou muito fortemente. A Constituição brasileira, ela é algo que tem ali algumas situações que não correspondem mais à realidade. Tem muito direito escrito na nossa Constituição e poucos deveres. Nós precisamos mudar isso. Nenhum país, nenhuma convivência em sociedade, ela fica sadia e duradoura onde você tem muito mais direitos do que deveres. Daqui a pouco não vai ter gente para trabalhar nesse país para sustentar tanta coisa, né, de pessoas que não estão trabalhando, não estão produzindo. O Brasil vai quebrar, segundo o próprio TCU. O governo federal brasileiro, segundo o TCU, vai entrar em shutdown, ou seja, desligamento da máquina agora em 2027. Isso vai colapsar a máquina pública federal, que vai arrastar os estados, a maioria deles, e os municípios, que vai arrastar a economia e pode gerar uma crise generalizada dentro do nosso país. Precisa mudar algumas coisas que estão na Constituição. Pena de morte, talvez. Se não a pena de morte, prisão perpétua. Porque não dá para permitir que coisas continuem acontecendo no país como acontece nos últimos anos. Nós matamos mais de 40 mil brasileiros por ano. E parece que isso é normal. E quando você fala em colocar alguém que comete um crime hediondo, que mata um pai de família, uma mãe de família, que tira a vida, destrói a vida de um cidadão de bem, parece um absurdo fazer isso com esse cara. Quem morreu não vai sair mais da tumba, não vai sair mais do cemitério. Então esse cara que tomou essa opção, ele merece ser penalizado também. E é uma escolha dele, não é do Estado. A regra é clara, tá aqui, ó. Se você fez isso, você vai ter esta consequência. Se você subir no prédio aqui e resolver pular lá embaixo, você sabe qual é a consequência. O Estado não pode te proibir de pular. Você tem livre-arbítrio. Então ele sabe que se cometer certo tipo de crime, ele vai ter uma prisão perpétua. É uma escolha dele de tomar aquele caminho. Não podemos ter dó desse cara, porque tem que ter dó de quem teve a sua vida ceifada,
e quem teve um estupro, de quem teve uma vida destruída e arrasada por causa de uma decisão de um bandido ou de um covarde. Agora, Mauro, quando se fala em nova constituinte, gera um certo temor de a gente ter direitos tirados. Tem discussões, por exemplo, sobre o voto feminino, tem discussões sobre até a questão das mulheres. Você acha que essas conquistas são inegociáveis ou é possível ainda chegar nisso? Pelo amor de Deus, onde você vê essa conversa que vai De tirar o voto? voto feminino? Tem crescido esse movimento nas Eu redes? nunca vi isso não, primeira vez, eu Desculpa. confesso a você, e acho Inclusive, tão já tem absurdo. proposta de voto por Acho que família, essas Isso coisas. tão absurdo, né? Eu acho absolutamente um absurdo, deve ser uma bobagem. Fala-se muitas bobagens por aí, e me perdoe dizer, mas essa seguramente é uma delas. São avanços inegociáveis. Mulheres e homens têm a mesma capacidade, a mesma qualidade, temos algumas diferenças fisiológicas, mas nós somos pessoas, seres humanos, e temos que ser tratados de forma igual e respeitosa. Pode ir. E ainda falando aqui no assunto de mulheres, quando a gente olha para os índices de feminicídio no estado, ele está ali entre os piores do país. O que o senhor acha que o estado pode ter falhado para esses índices estarem altos? E por que mesmo com os investimentos em segurança, novas leis, a gente ainda não consegue impedir que tantas mulheres sejam mortas? Primeiro, não consegue impedir por conta dessa sensação de impunidade. A maioria dos homens que estão cometendo esse crime pode mandar fazer um estudo. Ele não sabia que ele vai passar 22 anos na cadeia. É condenado a 40 e vai ficar 22 na cadeia, sem sair de lá. O que eu acho pouco. Tinha que ser 40, ficar pelo menos 32, 80% fechado. E ter aí 20% para bom comportamento, tal, trabalhar dentro da cadeia, etc. Tal, senão fica 40 anos fechado. A maioria não sabe disso. Então, Aline, primeiro tem que observar isso, essa mudança de comportamental, né, essa mudança de modelo mental de uma sociedade, ela não se forma e nem se desfaz da noite para o dia. Isso é um processo que demora algum tempo. Aqui no Mato Grosso, nós já fizemos campanha divulgando, mas as pessoas escutam hoje um monte de coisa, a memória não guarda. As pessoas estão naquele ritmo de Instagram, né? Escuta uma coisa que agora, daqui a pouco, 10 minutos depois, ela esqueceu. Então, de vez em quando, a gente vê isso aí do dia a dia, coisas que nós comunicamos dezenas e dezenas de vezes, as pessoas não sabem. Então, elas não retêm muita informação. E o governo de Mato Grosso, ele fez tudo o que era possível. Eu lamento profundamente cada morte de cada homem, de cada mulher, mãe de família, pessoas inocentes. Crime covarde, muito covarde, feito por pessoas, né, que muitas vezes não respeitam a mãe dos seus filhos, não respeita a sua companheira, e o Estado ele criou muitos mecanismos para proteger. Nós temos o botão do pânico, né, que foram acionados aí quando eu estava no governo ainda, o último dado que eu vi, nós tínhamos quase 18 mil acionamentos, e todos que foram acionados foram protegidas, medidas protetivas, botão do pânico, nós temos auxílio para essas mulheres deixarem a casa, nós temos as salas lilás, treinamento foram dados para a Polícia Civil, Polícia Militar no estado inteiro, tem Delegacia da Proteção das Mulheres, tem trabalho feito aí com o Ministério Público, com os poderes, nós fizemos tudo que alguém fala que é possível fazer, indo para dentro das escolas, fazendo medidas protetivas, campanha publicitária na televisão, nos meios de comunicação, nas redes sociais, tudo que alguém acha que pode ser feito, nós fizemos. Agora, infelizmente, é um crime que acontece dentro da casa. Dentro da casa. A maioria deles por pessoas que não tinha nenhuma medida protetiva acionada. Como que o Estado iria saber para ir lá proteger aquela mulher? Teve um caso, Aline, que aconteceu assim, ó. Foi acionado a polícia chegou lá, o cara estava iniciando uma agressão, os vizinhos, né, noticiaram isso. Aí chegou a mulher, não é nada não, tá tudo certo, não, tudo bem, não tem nada, é só uma discussão aqui, tudo ok. O que aconteceu? A polícia, obviamente, vai embora. Foi embora, acho que 2 horas depois, o cara assassinou a mulher. Então, todas aquelas que acionaram o botão do pânico, que receberam medidas protetivas, o Estado conseguiu proteger 99,99%. Lamentavelmente, perdemos aí muitas mulheres, como temos perdido muitas vidas por essa sensação de impunidade e por essa violência excessiva que existe no Brasil. Mas, Mauro, você não acha que a questão do machismo estrutural aí influencia? E assim, como fazer os homens, trazendo os homens para essa pauta, né? Entenderem que eles não são esses donos das mulheres, que eles não têm direito de matar as mulheres por ciúmes, por posse, por sei lá. Só tem um jeito, Aline, é mudança estrutural de comportamento. Nas escolas, estão fazendo campanhas educativas para começar ali na base.
orientando a nossa criança ao respeito. As escolas militares trabalham muito isso. Hoje, 55% dos nossos alunos estudam em escolas militares. E lá o pilar da educação é disciplina e respeito. Respeito ao próximo, respeito ao ser humano, ninguém é melhor do que ninguém. E tudo isso vai mudando uma geração. Só que isso é lento. Isso é um processo que pode demorar décadas. E não podemos ficar esperando. Então a gente tem que voltar a fazer as pessoas ter medo da pena. Se o cara souber que se ele matar alguém, ele vai morrer, pode ter certeza que o cara vai pensar 10 vezes, 100 vezes. E aí, esse número de assassinatos no Brasil, de homens e mulheres, que estão na faixa de mais de 40 mil, te garanto que cai para menos de 4 mil. Em quanto tempo você acha que ocorre essa mudança? Se for algo muito duro, impactante, que causa um impacto, eu garanto para você que ela é muito rápida. Apesar de ter aumentado para 40 anos a prisão por feminicídio, mas você cumpre só 22. Então essa maldita mania que o brasileiro tem de fazer de conta que faz. É 40 anos de prisão. Não, mas vai cumprir só, né, 55% fechado. Para mim tem que ser, se é 40 anos, tá bom, se é 30 é 30, se é 20 é 20, se é 10 é 10. Condena 40, mas só fica 22 fechado. Então condena 22 e mantém o cara preso lá. Ou dá uma pequena progressão de pena para estimular a trabalhar, ter algumas coisas ali condicionadas, um comportamento adequado, trabalhar, produzir, estudar, fazer qualquer coisa. E aí, obviamente, não pode ser uma progressão, né, de 40 cair para 22. Hoje o cara mata alguém, destrói a vida de uma família, de um pai, de uma pessoa de bem, de uma mãe, de um filho, destrói um lar, 12 anos de cadeia, passa 3, está solto na rua. Um país desse não quer combater a violência, está fazendo de conta que quer combater a violência. Entre as atribuições do Senado está a análise de impeachment de ministros do STF. Eu queria saber em que situação o senhor considera que o impeachment ele deve ser realizado e caso chegue um pedido de impeachment no Senado, como o senhor votaria? Aline, nós já tivemos no Brasil impeachment de presidentes, de governadores, de desembargadores, de juízes, de um monte de gente, de prefeitos. Por que o Supremo não pode ter? Claro que pode ter. Se fez coisa errada, qualquer um pode sofrer as consequências da lei. O ministro do Supremo não é uma divindade, não é um Deus supremo. É um servidor público colocado ali na mais alta corte e nós temos que mudar isso. Isso, se tiver comprovado, né, que fez coisa errada, qualquer um, ministro supremo, a vereador de município, tem que ser tirado do cargo. Qualquer coisa errada que ele fizer. Desde aquilo tendendo à gravidade de uma regra previamente estabelecida, né, tem que tirar do cargo. Agora, Mauro, eu vou entrar num assunto que naturalmente vai fazer parte da campanha, principalmente vai ser usado contra os seus adversários, que é a Operação Heritage, né? Que o senhor foi alvo da operação. E aí eu queria que o senhor falasse assim pra gente. Foi alvo não, foi na minha casa buscar o meu passaporte. Ah, ok. Mas eu queria, até pra esclarecer mesmo, né? Assim, pra sociedade. O que foi esse acordo? Que é relacionado ao Oi, o valor de 308 milhões. Eu queria que o senhor falasse o que foi esse acordo, por que o Estado pagou esses 308 milhões e qual foi exatamente a sua participação nessa decisão? A minha participação nenhuma, isso nunca passou, o Estado já fez dezenas e dezenas e dezenas de acordos, quase uma centena de acordos foram feitos nesse período, trazendo economia para os cofres públicos e fazendo acordo naquilo que o Estado, se continuasse o litígio na justiça, certamente perderia e ficaria muito mais caro. Nesse caso específico, ali no Estado, foi lá em 2009, tomou da conta, bloqueou na conta da empresa um determinado valor. E, durante 10 anos, brigou com essa empresa na justiça e perdeu. O imposto foi declarado inconstitucional. Então, ora, se eu tomo o dinheiro da sua conta e perco a ação, é lógico que eu tenho que devolver, certo? E aí, o Estado, né, a empresa entrou cobrando essa devolução. Isso, segundo os cálculos oficiais já validados pelo Tribunal de Contas, chegaria a 580 milhões de reais. Chegando a 580 milhões de reais, mas essa briga poderia durar mais alguns anos, ficaria mais caro para o Estado, mais uns 2, 3 anos, e ia ser bloqueado. O Estado fez um acordo de devolver quase que a metade disso num acordo, que economizou 275 milhões, segundo o Tribunal de Contas. E fez o acordo e pagou isso. Ponto. Isso já foi analisado pelo Ministério Público de Contas e diz que está certo. Ele foi conduzido pela Procuradoria-Geral do Estado, que é só servidor de carreira.
foi analisado pelo TSE quanto à vantajosidade, diz que o cálculo está correto, que foi vantajoso, e o Ministério Público Estadual analisou todos os aspectos da legalidade e diz que está certo. E aí aparece o Pedro Táxi, candidato ao Senado, alguém que saiu de Mato Grosso como o pior governador da história, que estava envolvido em escândalos, que entregou um estado quebrado, sucateado, que deve estar morrendo de dor de cotovelo, e fez umas malandragens jurídicas dizendo que tudo estava errado. Pedro Táxi está certo, o Ministério Público está errado, o Tribunal de Contas está errado, a Procuradoria inteira está errado e Pedro Táxi está certo. Ele fez um monte de mentiras jurídicas, malandro que ele é, esperto que ele é, porque foi procurador, e ficou usando a sua influência, provavelmente em Brasília, de amigos, e conseguiu fazer esta operação da Polícia Federal. Nós temos hoje a Polícia Federal que está investigando e tem 4 órgãos de Estado que já diz que está tudo certo. O tempo vai mostrar que a Polícia Federal se equivocou. Ela parte do princípio que tudo que o Pedro falou é verdade. Ela não entrou no mérito. Ela não analisou que o que ele falou está certo ou está errado, se era verdade ou mentira. É igual chegar aqui e falar assim, olha, fiz uma denúncia que a Aline matou a outra Aline. E aí os caras, será que matou mesmo? Não, já vai lá e faz uma busca e apreensão na sua casa, começa, né, e fala que jogou o corpo aqui na Lagoa do CPA, aqui, ó, no Parque das Águas. E eles já põem uns bombeiros aqui, começa a mergulhar. Ei, alguém disse aí, pô, a outra Aline tá viva, não tem nada disso. Ué, então não tem crime. Se não tem crime, para que nós vamos gastar essa energia toda? Então, na verdade, foi uma malandragem jurídica do seu Pedro Táxi e, óbvio, contou com o interesse de adversários. Aline, aqui era anunciado todos os meses essa operação. Como é que uma investigação que era secreta, Jaime Campos sabia, Pedro Táxi sabia, não sei quem mais sabia, mulher de não sei quem sabia, a irmã de Jaime Campos estava anunciando o dia da operação. Então isso mostra que existia uma contaminação política, interesse político por trás disso. É muito lamentável que está acontecendo esse tipo de coisa no nosso Brasil. Polícia Federal é muito séria, mas em qualquer instituição, seja Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, tem muitos casos aí de profissionais lá dentro que cometeram irregularidades e que foram penalizados por isso. E eu acho que nesse caso, ou eles foram induzidos ao erro ou quiseram errar por algum interesse político. O senhor acredita que o judiciário ele pode ser induzido assim por uma narrativa política? Como senador, o que o senhor defenderia para impedir esse tipo de situação, sem, por exemplo, retirar a autonomia da Polícia Federal e do Poder Judiciário para investigar autoridades? Não, o Poder Judiciário ele não investiga, né? Quem investiga é a Polícia Civil, é o Ministério Público, né? E não tem que tirar a autonomia. O que nós temos que tirar é essa capacidade desses órgãos e instituições serem influenciados por interesses políticos. Senão vira Gestapo, senão vira polícia política. Ele é polícia de Estado, federal. Agora, não dá para dizer que ninguém possa cometer erros. Aline, em 2014, eu passei por isso. A Polícia Federal foi na minha casa, entrou, me acusou. 3 anos depois, a minha Polícia Federal disse, não, tá tudo certo, tá tudo ok. Aí foi para o Ministério Público que me acusou no início, não, tá tudo certo, não tem nada de errado. Foi para o juiz e arquivou. Demorou 3 anos para isso. E eles fizeram uma operação, que é uma conversa, isso aconteceu em 2024, essa denúncia foi feita há algum tempo atrás, e aqui resolveram fazer uma eleição a 60 dias, uma operação a 60 dias. Na minha casa, eles foram lá para pegar o meu passaporte. Teve lugar que eles mandaram um WhatsApp, a pessoa foi lá e entregou. Então, na verdade, acho que quis aí fazer intencionalmente para gerar algum tipo de desgaste. Mas ninguém é bobo, ninguém cai mais nesse tipo de armadilha ou de golpe eleitoral. É que quando a gente coloca assim a questão da narrativa, é porque o senhor chegou a falar que foi uma ação eleitoral e Sim. que o ministro Flávio Dino teria sido até induzido ao erro aí nessa questão. Então, você acha realmente que essas pessoas têm a influência, a capacidade de induzir o ministro a assinar uma decisão para busca de alvos, de busca e apreensão? Olha, um juiz, seja ele em qual instância for, ele toma a decisão em cima do que está no papel. Ele não tem tempo, né, para ir aprofundar, analisar, investigar. Obviamente, o Ministério Público, quando ele dá um parecer também, ele dá em cima daquilo que está nos autos. A Polícia Federal que tinha um dever, né, de observar se aquilo que era narrado na investigação, se aquilo estava certo ou estava errado. Ela partiu do pressuposto que o que foi relatado pela denúncia estava certo, quando já existem 4 órgãos públicos, 4 instituições públicas, Ministério Público, vou repetir, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas e Procuradoria do Estado, são instituições autônomas e independentes que diz que estava certo.
E ele partiu do pressuposto que estava errado, ele não entrou no mérito, ele não fundamentou. Ele disse, existe forte indício de irregularidade. E aí foi. Daí por diante ele foi. É igual falar assim, ó, existe forte indício que a Aline matou. Mas mas qual indício? Não fala nada, não entra no mérito. Olha, tá aqui, tem isso, eu chequei isso, eu olhei a legislação, realmente, tá? Então, estando errado, obviamente, tudo para frente fica contaminado. Se estiver certo, tudo para frente fica certo. Você acha que qual vai ser o impacto disso? Já consegue mensurar o impacto? Se teve realmente um impacto? Se vai ter esse impacto na sua eleição? E o senhor até falou aí de uma outra operação, né? Que demorou 3 anos para que o senhor fosse inocentado. Então, o senhor teme aí que termine sem ser responsabilizado, inocentado novamente e o dano eleitoral já tenha sido produzido? Sim? Primeiro, ali não existe até o presente momento identificado nenhum dano eleitoral. As pesquisas que nós temos, feitas aí há 2, 3 meses, de acompanhamento, monitoramento, elas mostram que está tudo muito estável. As pessoas não são mais bestas, não, tá? As pessoas... Agora, o seu adversário, que não gosta de você, ou quem talvez não goste de mim, ou do próprio governo que nós representamos, ele fala aquilo que já era um pouco das suas opiniões. Agora eu quero entrar na questão de política de Mato Grosso e começar pela própria chapa do governador Otaviano Pivetta. A operação que a gente está comentando, ela acabou rendendo também efeitos na política eleitoral. A saída de Fábio Garcia da chapa, a entrada da Gisela Simona provocaram um desgaste dentro do grupo. O Pivetta ele chegou a admitir na semana passada que teve um constrangimento entre vocês dois. E naquela decisão acabou prevalecendo a opinião dele, porque ele que era o candidato majoritário. Como que o senhor classifica essa troca? Olha, primeiro eu já disse, acho que foi um equívoco dele, né? Mas eu sempre disse também que ele tem o direito de escolher quem é o vice que ele quer ter ao lado dele. Eu já fui governador, eu escolhi. E eu dava a ele, sempre dei, nunca neguei isso em diversos momentos, que quando você está em determinadas posições, você tem o dever de ouvir, mas a palavra final é sua. Eu fiz isso durante todo o tempo, eu ouvia as pessoas, ouvia as opiniões e depois decidia, de acordo com o meu livre-arbítrio. E ele tinha esse livre-arbítrio, ele fez a escolha e eu respeitei. O senhor também é presidente do União Brasil Mato Grosso e as chapas proporcionais elas têm enfrentado aí algumas dificuldades, né? Para a federal, por exemplo, parece-me que houve 2 resistências, Paulo José e o Ednei, que chegou a declarar apoio aí para outro candidato da chapa. O senhor ainda há possibilidade de troca? O senhor vai buscar pessoas aí para, de repente, trocar os nomes na chapa? Para federal, tem trabalhado nessa questão ou não? Olha, tem gente dentro do partido que está se dedicando a isso, eu tenho colaborado, mas é possível sim que haja um remanejamento e algumas posições sejam mudadas aí. Porque ficaria difícil, né, com 7 candidatos para conseguir essa... Vocês têm trabalhado com 2 nomes, como ficaria essa matemática aí? Nós, assim, a chapa do União Brasil é uma das chapas que tem grande potencial de voto. A Virgínia tem um potencial, embora não tenha ainda sido experimentada as urnas, mas ela tem, as pesquisas que se circulam por aí, um bom potencial de voto, em função do trabalho que ela fez como primeira-dama, na área social do governo, ela se envolveu como voluntária em diversas matérias aí dentro do estado de Mato Grosso. E ela tem um capital político próprio dela, que vai muito além de ser a minha esposa e primeira-dama. Fábio Garcia, chefe da Casa Civil, deputado federal, tem um capital político grande, e o Nilson Leitão. Então nós temos hoje 3 candidatos que estão aí acima, na casa aí de 100 mil votos, né? Os 3 na casa de 100 mil votos. Vai ser uma disputa ferrenha entre os 3, mas seguramente é um partido que vai fazer 2 vagas. Mesmo se não houver reposição na chapa? Mesmo que não haja. Só 300 mil votos, mas, né, os demais candidatos, tem candidato ali com bom potencial também, né, e eles poderão contribuir muito, nós podemos chegar aí tranquilamente garantindo aí as 2 vagas na chapa. Esse problema ele aparece também na chapa para deputado estadual. Só um segundo, desculpa. Em outro momento, o senhor chegou a cobrar dos próprios deputados que eles chamassem e tentassem atrair mais candidatos para a composição de chapa. E o senhor é o presidente estadual do partido. O senhor vê que essa responsabilidade também pode ser sua? Faltou talvez uma articulação do comando do partido? Como que o senhor vê isso? Lá atrás eu fui muito claro com relação a isso. Eu era governador do estado de Mato Grosso, era presidente do partido. E eu precisava compartilhar, como eu sempre compartilhei decisões dentro do partido e gosto de fazer isso, e tinha um dever de fazer isso, você tem que compartilhar responsabilidades também. E eu compartilhei com eles essa responsabilidade, com os deputados estaduais. Nós tínhamos 4 dentro do partido de ajudar a formar a chapa. E eles que tinham esse maior dever, porque uma boa chapa interessava mais a eles diretamente do que a mim.
Então, eles, né, quem trabalhou muito, há que se dizer, chama-se deputado Gilmar Dal Bosco. O Botelho, de forma consensual, né, ele deixou o partido até para colaborar, porque nós tínhamos ali 4 deputados e isso não conseguia atrair ninguém com a chapa com 4 deputados como nós tínhamos ali naquele momento. E, né, ele não foi possível, lamento, mas formou-se uma chapa ali que hoje tem condição de fazer 2 deputados com certeza. São 9 nomes, né? É bem Tem 9 completa. nomes. Tá, mas no Gilmar ele tem um potencial grande, o Júlio, se confirmar a candidatura, tem potencial, o Sebastião Rezende tem potencial, só os 3 aí chega próximo já de 2 vagas, com os demais nós garantimos 2 vagas com certeza. Certo. O senhor reconhece, assim, que talvez o partido tenha se preocupado demais com as majoritárias e deixado a construção da base? Porque algumas das críticas vêm, por exemplo, da falta de diretório municipal, né? O senhor acha que faltou essa movimentação da base? Nós temos muitos diretórios municipais. Nós somos um partido que tem hoje praticamente, acho que são 30 ou 40 diretórios, nós temos provisórias em todos os municípios, e essa construção houve falha sim, e a maior falha ela é dos maiores interessados, que são os próprios deputados estaduais. Os outros partidos, eu vi os deputados estaduais dos partidos trabalhando nessa formação partidária. O racha que ocorreu, a divisão ali do grupo do Jaime, você acha que impactou nisso também? Olha, qualquer divergência, qualquer polarização interna, ela traz um impacto sim, mas não foi o fator preponderante. O fator preponderante, na minha opinião, foi a falta de empenho dos próprios deputados estaduais em trazer quadros para dentro do partido para formar uma chapa mais densa. E para encerrar, depois de 8 anos como governador, e agora o senhor vem aí numa disputa para um cargo diferente, eu queria saber por que o senhor acha que o eleitor de Mato Grosso tem que escolher Mauro Mendes para uma das 2 vagas do Senado. Primeiro, a escolha do eleitor de Mato Grosso ela é livre, né? Ele não tem que me escolher. Ele vai escolher, obviamente, alguém que ele tenha algum tipo de identidade, de sinergia que possa representá-lo e ele possa imaginar que essa pessoa possa fazer um bom trabalho lá em Brasília, né, representando o nosso estado de Mato Grosso. E o que eu posso dizer para ir ao encontro desse objetivo, que é ganhar a confiança desse eleitor e do cidadão mato-grossense, é dizer, olha gente, eu vou trabalhar como eu sempre trabalhei. Quando eu peguei Mato Grosso para ser governador, o estado estava quebrado. Tinha muita coisa aqui que se falava que ia fazer há décadas e não faziam. O Hospital Central ficou parado 34 anos. Nós tínhamos obras aqui que estavam sendo prometidas, a ZPE de Cáceres prometida há 30 anos, a Ponte do Rio das Mortes prometida há 30 anos, a BR-163 aqui já estava uns 15 anos falando que ia fazer, que ia duplicar e não fazia. Então nós tínhamos muitos problemas aqui históricos e antigos que eu enfrentei, muitos deles, a maioria deles, e consegui resolver. Então lá em Brasília, e o que eu posso dizer ao eleitor, da mesma forma que eu trabalhei como prefeito, entreguei um bom resultado. Da mesma forma que eu trabalhei muito como governador, entreguei um bom resultado. Se eu tiver essa oportunidade de ser senador de Mato Grosso, pode ter certeza. Trabalho muito, entrego resultado. Eu nunca fui um homem de ficar conversando demais e trabalhando de menos. Porque da política isso é o mais comum. Trabalha muito e entrega pouco. Pode olhar aí o resultado. Aperta, passa na peneira, vê o que sobra, né? Blá, 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 blá e pouco resultado. Eu trabalho bastante, entrego resultado. Pode olhar por onde eu passei na minha vida, na minha história, tem resultado. E é isso que eu pretendo fazer. Orgulhar cada mato-grossense que, porventura, confie em mim para ser o senador de Mato Grosso. Mauro, então eu aproveito para agradecer sua participação aqui, para abrir essa rodada de entrevista com os candidatos, né? E deixo o espaço aberto agora para você, caso a gente não tenha falado de alguma coisa que o senhor queira falar, e também aproveitar aí para despedir, pedir voto, já pode pedir voto, falar número, já pode tudo agora. Agora já pode tudo. Agora eu vou fazer uma prestação de conta, vou falar de cada uma das obras que nós fizemos. Não, são milhares de obras, de ações. Mas dizer, Aline, que para mim foi uma honra, um orgulho grande ter tido essa oportunidade de governar Mato Grosso aí. Pegar um estado como eu peguei, entregar como nós entregamos, realmente é algo assim que me dá a consciência tranquila de dever cumprido. Quando eu entrei na política, porque eu critiquei muito na minha vida inteira os políticos, como a maioria do cidadão faz. Mas eu não queria passar minha vida inteira criticando, porque eu achava que era possível fazer. Eu sempre acreditei nisso, falei, cara, dá para fazer, dá para fazer. Fui lá e fiz. Esses 7 anos e 3 meses... talvez tenha sido o período de maior prosperidade da história de Mato Grosso. Basta olhar os números, não é uma frase de efeito.
Nós fizemos mais estrada do que foi feito na história inteira. Nós fizemos mais hospitais, mais leite de UTI, escola, evolução da educação, investimento em todas as áreas. Olha aqui o Palácio Paiaguás, era um lixo. Olha as secretarias de Estado, era um lixo. Olha a previdência dos servidores. Durante décadas e décadas, essa previdência não acumulou um único real para poder garantir no futuro a aposentadoria desses servidores. Tem lá quase 3 bilhões de reais guardado num fundo de previdência que nós criamos e está lá depositado para garantir a aposentadoria deles. Não tem uma área que sequer você olhe que não tenha grandes investimentos. Então, me orgulho disso. Não fiz isso sozinho, fui apenas um elo dessa cadeia. Agradeço a Deus, agradeço aos poderes, Assembleia, tribunais, Ministério Público, todos ajudaram de alguma forma. E principalmente ao cidadão mato-grossense, que confiou em mim, que pagou imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Reduzimos 140 impostos nesse estado, entre taxas e impostos, que foram eliminados, que foram reduzidos. Nós tínhamos aqui telecomunicações das mais caras do Brasil. Caiu para 17, óleo diesel caiu para 16. Nós temos hoje a melhor taxa de ICMS, né, do Brasil, é Mato Grosso. A maioria dos estados, o ICMS é 18, 19, 20, 22%. Mato Grosso é a menor ICMS do Brasil. E fizemos tudo isso que nós fizemos nesse período. Então isso mostra que é possível, né? Eu fiquei muito feliz, assim, né, com tudo que aconteceu nesse período. E resolvi me apresentar mais uma vez. Muito provavelmente vai ser a última eleição da minha vida, né? Já tenho 62 anos de idade. Não tem mal de 2030, o pessoal fica falando que você volta pro estado aí. Cara, deixa o cara, né? Volta Mauro, né? Como eles veem com essa gracinha um dia desse. Não, o Piveta vai Eu nem fui ainda, você já quer voltar 2030. Né? O Mauro nem foi ainda, já quero que ele volta. Não, essa chance é baixíssima, né? A gente nunca pode dizer não, que é impossível, é só não morrer. O resto tudo é possível nesse plano terrestre. E eu, né, vou me apresentar aí como candidato, vou fazer o bom debate e espero conquistar mentes e corações e conquistar o voto lá no dia 4 de outubro para o 444. Sou candidato ao Senado e dizer que da mesma forma que eu trabalhei muito, entreguei resultado, pode ter certeza, se eu for senador, as pessoas vão se orgulhar dos resultados que nós haveremos de entregar para Mato Grosso e para o nosso Brasil. Tá certo, obrigada, governador, e obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. Essa entrevista vai ficar disponível no YouTube, nas plataformas de áudio também. E para você acompanhar a cobertura das eleições, pode ficar ligadinho no leagora.com.br, nas outras redes. E nos próximos programas vamos continuar aí a rodada de entrevista com os candidatos ao Senado, para você poder conhecer as propostas, né, dos demais candidatos e ver quem analisar aí para quem vai ser o voto. Então, até o próximo. Agora pode.